Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial para que vocês entendam e consigam compartilhar o conhecimento. Bom, no episódio de hoje eu converso com Diógenes Caçaoca. Ele é subsecretário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Diógenes, obrigado pela sua presença aqui. É uma honra te receber para a gente bater um papo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, Rodrigo. Acho que bater um papo de agricultura é sempre muito bacana. A gente vive isso, a Secretaria da Agricultura vive e existe para o produtor rural, e sempre que a gente pode falar do nosso setor, que é o agronegócio, a gente fica muito à vontade. Que legal. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, quanto tempo que você já faz parte dessa equipe da Secretaria? Conta um pouquinho para a gente te conhecer. Bom, eu entrei na Secretaria da Agricultura em 2003, então eu sou engenheiro agrônomo, né? Uhum. E aí eu faço parte até hoje da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios. Então trabalhei muito junto com a extensão rural também, então tenho uma carreira boa na secretaria. Fiquei 10 anos diretor de Instituto de Cooperativismo e Associativismo, onde eu ganhei muita experiência, conheci muitas cooperativas, muitas associações. Não sei se você conhece, mas o Estado de São Paulo fez um projeto enorme com as cooperativas chamado Microbacias 1 e 2. Sim. E eu atuei muito no Microbacias 2, que deu infraestrutura para muitas cooperativas, muitas daqui do Vale do Paraíba. Foi muito bacana, viu, Rodrigo? Uma história grande. Que legal. E para a gente entender um pouco, né, e para as pessoas entenderem, eu gosto muito de número, tá, Sim. Diógenes? Então, o Estado de São Paulo é uma potência, né? Nós podemos afirmar isso. Nossa, o Estado de São Paulo na agricultura, se fosse um quadro de medalha, nós seríamos comparado à China. Nós somos o primeiro colocado em cana-de-açúcar, primeiro colocado em laranja, primeiro colocado em ovos, o primeiro colocado em tomate, em abacate, em diversos produtos. Então São Paulo detém 18 primeiras colocações, é uma potência nas exportações do agronegócio. Então a agricultura de São Paulo é muito interessante porque ela é muito diversificada e muito tecnificada. Então você tem uma grande produção de cana-de-açúcar que coexiste com a produção de laranja, e duas culturas que são primeira do Brasil. E você imagina um estado que já tem duas primeiras colocações, tem a primeira colocação em produção de ovos. Você tem uma ideia, o nosso município de Bastos, né, o pessoal aqui da veterinária, só uma empresa tem 15 milhões de matrizes. Caramba. Então, um dia conversando com o diretor dessa empresa, eu falei assim, olha, eu tenho uma galinha para cada paulistano e sobra 5 milhões de galinhas para você levar para sua casa. Caramba, é muita coisa, né? É muita então, coisa. A gente fala também da pecuária, né? Nós estamos na bacia leiteira. Sim. O Vale do Paraíba é muito importante para a produção leiteira, temos várias cooperativas aqui, e falar com o homem do campo, a mulher do campo é muito importante, né? E ressaltar, mostrar que eles estão sendo vistos, são os pioneiros ali de toda a parte da economia, do PIB desse país. Então, um grande abraço a todos os produtores rurais, pecuaristas. Eu tenho um carinho enorme para essa região, porque quando eu atuei junto ao programa do Estado de São Paulo do Viva Leite, eu era regional dessa região aqui. Era a minha regional, eu descia até Bananal, ia de Bananal até Santa Isabel. Então eu tenho o prazer de aqui no Vale do Paraíba, eu conheço todos os municípios, tive o prazer de estar em um por um, Lavrinhas, Taubaté, Tremembé, Poá, Aparecida do Norte, tive em todas, né? Então, Poá não, Potim. Vizinho de Aparecida do Norte, mas tive em todas ali, Queluz, Areias, Arapeí. É uma região fantástica. E a produção de leite, se o homem do campo é um bravo por natureza, a produção leiteira é uma dedicação exclusiva, né? Então, é uma atividade que exige muita técnica, exige muito carinho do produtor com as matrizes, com os animais, e é um alimento especial. Então o leite que vai para nossas crianças, para os nossos idosos, é um alimento completo e tem todo o carinho nosso do mundo por essa região aqui, que tem a sua tradição histórica. Foi uma região de produção de café, hoje uma bacia leiteira, produz também arroz ali no seu vale, né? Guaratinguetá, Pindamonhangaba, é uma região especial. Lugar único no mundo, onde você olha aqui da Dutra, você vê uma serra, né? Você olha de um lado a Serra do Mar e outra serra da Mantiqueira, ali, é fantástico. E eu acho interessante também a rodovia Presidente Dutra, que corta toda essa região, ela traz muito avanço, né? Nós estamos no eixo Rio-São Paulo,
Então o Vale ele é muito rico por isso também. E São José dos Campos tem toda a parte tecnológica, né? Nós não podemos deixar de falar do Parque Tecnológico, onde tem várias empresas, muitas startups que ajudam nessa tecnologia com o homem do campo. Olha, eu lembro quando eu estava estudando agronomia, ter vindo aqui no INPE para ver o lançamento do satélite. Se a minha memória não me traz a época, era o Cyrus, ou Cyrus 1, ou Cyrus 2, que estava sendo lançado. E é especial você ver toda a tecnologia da indústria aeronáutica do Vale. Você sabe que São Paulo, você falou de ser campeão, São Paulo lidera também na questão da aviação agrícola e também está liderando a concepção dos drones e dos vantes. Muito dessa tecnologia que vem aqui de São José dos Campos, tecnologia da aeronáutica, né, e do exército que se estende ali na Escola Militar Cachoeira Paulista. Então, o Vale é especial. A gente chama aqui a meia-lua de desenvolvimento econômico do Estado. Então, se você fosse ver aonde se gera mais valor no Estado de São Paulo, você tem uma meia-lua que começa ali em Ribeirão Preto, passa pela capital, corredor, né? e pega aqui a Dutra e faz esse entorno aí no caminho do Rio de Janeiro. São cidades excelentes. Que legal. A gente tem que tocar num ponto também que o produtor rural está sofrendo muito hoje com a questão das queimadas. Nós vemos muitas regiões afetadas. Vejo um esforço muito grande do governo do estado com o gabinete de crise para diminuir ou que os prejuízos sejam menores a quem sofre tanto no campo, né? Rodrigo, muito bom você tocar nesse assunto, porque todo esse carinho que a agricultura tem pelo produtor, o nosso governador tem pela agricultura. Então o Tarcísio foi muito, muito rápido, instalou o gabinete de crise dia 24 de agosto. Nós ainda estamos com o gabinete montado, né? Então hoje é dia, agora a minha memória me traz, hoje é dia 19 ou 20, o gabinete está operando e nesse período medidas importantíssimas foram feitas. Qual que foi o maior destaque, se eu fosse colocar aqui, desse gabinete de crise? Foi sob a liderança do governador, o setor produtivo se irmanar com toda a estrutura do poder público para defender ao nosso produtor rural das queimadas. Então, a união, né, das empresas, através da organização das empresas produtoras de cana-de-açúcar, as organizações de papel e celulose se integraram com as suas brigadas, com o seu monitoramento para combater isso. E o Estado foi muito firme, né? Nós fizemos um financiamento emergencial através do FEAP, juros zero, 5 anos para pagar, para emergencialmente o produtor poder se ressarcir de tudo isso. Então a gente falou da produção animal, você imagina aquele produtor que perdeu pastagem, perdeu estrutura, vai precisar de repente vender esses animais. Então o Estado imediatamente lançou essa linha de crédito do FEAP, foram 70 milhões de reais que a gente investiu para que o produtor de forma emergencial consiga se recuperar. E a gente está passando por momentos de seca também, um fator importante que deve ser avaliado, principalmente com o gabinete de crise, mas eu noto também que muitas pessoas também foram presas, né? Eu vi algumas notícias, salvo engano, 25 pessoas. Então, para a gente tentar entender como que está esse cenário. A gente tem sido, como o gabinete de crise é composto de diversas agências e dentre elas a segurança pública está lá, com a polícia ambiental e com a polícia militar, indo atrás de cada um desses responsáveis. Então, nós estamos com um monitoramento muito ativo contra essas pessoas que vêm querer destruir o agro, querer trazer coisas que não são da prática do agronegócio. Esses dias teve aí uma pessoa que falou sobre incêndio em cana-de-açúcar. O estado de São Paulo é 2023, nós não queimamos cana-de-açúcar faz mais de 10 anos. Nós somos líderes em sustentabilidade através do protocolo do etanol mais verde. As nossas usinas têm 10 mil brigadistas, né, para combate a incêndio. Então você imagina, é todo um setor onde o fogo é tido como inimigo, é tido como um problema de produção. Tá? Então, ao contrário do que qualquer pessoa pode se imaginar, que o fogo alinhado da agricultura não é. Você imagina aqui no Vale, no comecinho do Vale, você tem um pouquinho ali de eucalipto ainda, de celulose. Você imagina o produtor que investiu em celulose, a preocupação que ele tem de fogo. Então, a agricultura é muito diligente na produção dos aceros, né, em todo esse cuidado que ele tem que ter para evitar incêndios, para evitar queimadas. Então,
é uma coisa que a gente está aprendendo a comunicar melhor para a sociedade. É um prazer poder falar aqui na Veterinária 360, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, o quanto a gente se esforça. Exatamente. Então, vou trazer aqui para o mundo da veterinária. Imagina se você é um suinocultor. Quanto está investido numa matriz de suínos, de animais, de equipamento? Você vai se descuidar? Você vai ter, lógico, equipamentos de proteção, seja acero, seja alguma forma de brigada, para proteger a sua produção. Exatamente. E quando a gente fala ali da cana-de-açúcar também, a gente comentou, a primeira colheita ali nós teríamos após 5 anos. Né? Então não faz sentido, não tem nexo o produtor atear fogo, né, na sua propriedade e ter todos esses prejuízos no solo também. Uma mudança importante que aconteceu, como a gente traz a tecnologia, né, agronômica, foi que a cana-de-açúcar, com a mecanização da sua colheita, ela passou a usar como insumo principal a palhada, que é depositada de um ano ao outro. Então, essa palhada se tornou um componente muito importante para a nutrição das plantas. Então não faz sentido nenhum, porque o produtor está perdendo dinheiro, e todo mundo sabe aqui. Aí é um pouco de tecnologia de solo, né, Rodrigo? Desculpa no canal de veterinária. Mas o solo destrói a matéria, o fogo destrói a matéria orgânica do solo. Você perde fertilidade, você perde a própria variedade que está colocada. Então não faz sentido nenhum. A cana hoje em São Paulo, ela é uma cultura perene. Então você leva toda essa palhada, mesmo quando você vai reformar o canavial no seu 7º ano, você vai lá e produz uma leguminosa em cima da palhada. Então não se retira a matéria orgânica dos nossos campos de forma nenhuma. A matéria orgânica para nós é dinheiro, é adubo. E traz outro ponto também da questão da economia circular. Sim. Né? Quando nós falamos em reaproveitar todas as matérias-primas, a gente também está diminuindo a questão do carbono. Exato, porque toda uma tecnologia que foi avançando. Então hoje as usinas são de 2ª geração, produzem açúcar ou etanol, né? Você já tem toda uma recirculação, você tem o bioetanol, que o nosso secretário brinca muito, que é o pré-sal caipira. Né? Então hoje toda essa parte de 2ª geração da cana-de-açúcar é uma tecnologia circular, onde a matéria, a massa orgânica que você produz, ela tem que ser aproveitada no máximo possível. Então da cana hoje, do gado a gente fala que não se aproveita só o berro, né? Da cana, como ela não berra, a gente aproveita tudo. Exatamente. E é legal a gente trazer esse cenário, Diógenes, porque eu acho que a informação, o conhecimento, ele tem que ser disseminado da maneira correta. Né? E aqui tem o nosso compromisso de trazer com a verdade, para que as pessoas entendam realmente, de fato, como que as coisas funcionam, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande em trazer essas informações e quero te agradecer também por esse momento de troca de experiência. Né? A agricultura não faz muito parte da minha ossada do conhecimento, mas tenho aprendido muito, como eu te falei antes da gente começar a gravar, que toda a parte de irrigação, toda a análise de solo, cara, é um mundo fantástico. Sim, porque as coisas se comunicam, né? Exato. Então, o quanto você precisa para a produção de proteína animal, de pastos bem feitos, de pastos nutridos. Então, caminhando nessa questão da sustentabilidade, São Paulo lançou o Integra SP, estimulando lavoura, pecuária, floresta, né, que é na nossa rede LPF. O solo mais fértil, que é para a recuperação da fertilidade dos solos paulistas. Então, são uma série de tecnologias que se amontam para a produção como um todo. E nesse cenário que a gente tem, Rodrigo, só para dar um panorama, né, temporal do que a gente está vivendo, São Paulo está numa estiagem muito prolongada. Exato. Então, nós estamos registrando no estado inteiro um risco de incêndio muito alto por um período muito seco. Mas a agricultura tem tido que se adaptar, e com certeza o mundo da veterinária vai precisar se adaptar a esse cenário de mudanças climáticas. Então, nós temos que usar tecnologias para que a nossa agricultura seja cada vez mais resiliente. Seja na tratativa de animais, na escolha e reservação de pastagem, na prática de fazer silagem. Estou pensando da minha época de faculdade, né? Porque aí, da mesma forma, eu não navego muito pela produção animal, mas no pouco que eu navego, o nosso produtor não tem essa tradição de reservação, porque a gente tem um período seco histórico, mas que ele era bem definido. Sim. E aí você começava a chover, você então... Você conseguia ter um planejamento, Você né? tinha um planejamento. E nesse cenário que a gente tem, onde o clima não está mais tão previsível,
produtor vai ter que também inovar, de repente para produzir mais silagem, ter uma técnica de poder juntar os animais, guardar, deixar eles em um tempo fechado, para você mudar essa técnica de produção. Então, essa realidade nossa de um clima um pouco mais intempestivo, mais imprevisível, tem exigido de nós muita tecnologia. Então, como você colocou, a irrigação é um tema fundamental que a Secretaria de Agricultura está trabalhando, porque São Paulo não tem uma boa técnica de reservação de água, de fazer barragem, de fazer açudes, porque não era necessário. Você tinha um regime hídrico que dava para trabalhar sem isso, e agora nós estamos inovando via Secretaria da Agricultura, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, para facilitar a legislação de barramentos, para facilitar as outorgas para os sistemas de irrigação, porque regiões que tradicionalmente produziam sem irrigação, agora não conseguem mais produzir. Então tem toda uma tecnologia, como você colocou bem, de irrigação que está sendo posta, né? E essa região aqui, trazendo para o Vale do Paraíba, é craque em irrigação, né? Então eu me lembro ali dos quadros alagados que o pessoal usava para fazer arroz em Pindamonhangaba, em Guatiguetá, os Póis. Tremembé também tem. Tremembé também tem. Então é uma região especial. Uma curiosidade aqui, essa região produz uma variedade muito nossa e gourmetizada, que é o arroz negro. Não sei se você já provou. Já provei. Mas uma variedade produzida pela nossa Secretaria da Agricultura, através da sua coordenadoria de pesquisa, que é o arroz negro, que nasceu aqui numa fazenda experimental nossa. Caramba, é muita coisa nova e tem muita coisa acontecendo, né? E eu conversei com várias pessoas durante esses dias que a gente está aqui na Agrotech e muito tem se falado sobre a rastreabilidade. Sim. Né? Cada vez mais essa necessidade, esse posicionamento da União Europeia com a questão dos cuidados, de ter todos os dados, os índices, todos os indicadores dessa carne. Porque não é só a União Europeia, o consumidor ele quer saber como que esse animal foi produzido, toda a parte do rastreio. Então eu queria que você comentasse um pouco como que vocês enxergam estrategicamente essa decisão da União Europeia. Olha, eu acho que é um desafio para o produtor rural, mas para o estado de São Paulo é uma oportunidade ímpar. Porque nós estamos num estado que avançou no cadastro ambiental rural, onde as nossas propriedades têm regularidade, onde os nossos animais estão no nosso sistema de defesa agropecuária, que é o GEDAV, né? Não sei, você é veterinário, com certeza conhece o GEDAV. Sim. Mas o GEDAV, pouca gente sabe que ele é um sistema amplo, que ele controla os animais, os estabelecimentos, os abatedouros, tudo dentro do mesmo sistema. Então, São Paulo está numa posição privilegiada a um passo de fechar a rastreabilidade. O que nos desafia é que nós somos um estado terminador, a gente recebe muitos animais, né? Então é um desafio você conseguir trazer a rastreabilidade para esse animal que vem de fora da fronteira. Mas para o animal que nasceu em São Paulo, se eu tivesse aqui com o Barrochello, que é o nosso coordenador da defesa agropecuária, ele falou, já dá, eu consigo fazer. E São Paulo tem, o nosso secretário Guilherme Piai é do setor, do setor da carne, gosta muito dessa Inclusive tratativa. Fica o convite aqui, viu? Vamos pra gente bater um papo. O Piaia. E o que a gente fez de muito inovador, que não chega na rastreabilidade, mas é muito interessante para comentar aqui, e é uma inovação. Nós conseguimos retirar a marcação de brucelose dos animais e substituir legalmente pelo uso do brinco. Então, a medida de bem-estar animal fantástica para quem milita essa questão, e nós sabemos tecnicamente o quanto é importante você limitar esses manejos que possam causar algum estresse. Então, eu acho que a rastreabilidade é uma coisa que veio para ficar, mas para o estado de São Paulo ela será uma oportunidade, Rodrigo. Estão sendo muito assertivos, estão liderando as discussões do nosso bloco do COSUD para conseguir ter esse animal verde, rastreável, sustentável, colocado aí nos mercados mais exigentes. Essa medida eu achei bem interessante porque você dá a possibilidade desse produtor e também a gente está pensando em bem-estar animal. Você diminui essa questão do estresse, de marcar o animal a fogo, não ter essa obrigatoriedade é muito interessante. Muito interessante porque você começa a pensar assim, opa, a gente está chegando num nível de excelência. E eu vou te falar uma coisa, que eu fico muito feliz pela forma de implementação desenhada pelo nosso secretário Piai, que foi não a obrigatoriedade. Se o produtor quer optar
por retirar esse manejo e fazer com o brinco, a gente dá a instrumentação legal para ele poder fazer. E não obrigar a pessoa a fazer. Então parece simples, mas é uma mudança de postura muito grande, porque ele permite que o produtor se adapte a técnicas mais avançadas sem ter aquela questão do Estado brigando. Né? Então, se perceber bem, né, Rodrigo, você trabalha isso, é uma forma muito diferente de trabalhar. Então, isso é dado da postura do secretário PI, da postura da nossa defesa agropecuária, que tem mudado essa concepção, em emancipar mais o produtor, confiar mais no produtor. Então, essa medida onde o produtor poderá optar por um sistema é muito interessante. Outro ponto que eu achei bem relevante é a questão da febre aftosa. Sim. Né? Muito se falava da obrigatoriedade, da vacinação, e agora está mais tranquilo, né? Nós temos indicadores que o estado de São Paulo tá livre, né? O Brasil também. Um desafio imenso. Então, retirar a vacinação de aftosa exigia um trabalho técnico fenomenal e, mais uma vez, destacando a Defesa Agropecuária de São Paulo, que é fantástica, porque para você poder retirar a vacinação de aftosa, você tem que ter um controle de rebanho muito bem feito. Com certeza. Então, o nosso cadastro bateu 100% esse ano, né? Então, todos os animais estão dentro do GTAV, monitorados, o nosso sistema de guias, de GTA, tudo isso muito confiável, o que nos deu segurança para retirar a vacinação. E quanto ganho zootécnico você teve com a retirada da vacinação da afitose, e quanto ganho de mercado você terá. Com né? certeza. Quantos mercados se abrem quando você retira a vacinação. Então, isso é um destaque do nosso grupamento dos veterinários e agrônomos da Defesa Agropecuária, mas que encararam esse desafio, reforçaram suas unidades, porque você sabe, Rodrigo, que para um estado poder ser livre de vacinação, ele tem que comprovar que ele tem uma estrutura de defesa agropecuária muito robusta, muito segura, a ponto de falar, olha, eu não vou precisar vacinar porque eu sei o que está acontecendo. Eu garanto, né? Que aquilo ali está confiável. Tem os sistemas, porque as pessoas não imaginam, mas a defesa agropecuária tem protocolos e protocolos de emergência sanitária. Então, se der uma emergência sanitária de qualquer uma dessas doenças, pode ter certeza que o nosso secretário vai ser a segunda ou terceira pessoa a ficar sabendo, e no mesmo momento o coordenador da defesa e um grupo técnico está lá com os kits, tudo montado no carro para poder atender, agir. Então é esse mecanismo de proteção sanitária que permite o estado de São Paulo tirar a vacinação de forma segura para o nosso produtor e segura para o consumidor que vai receber essa carne. Isso é interessante, né, partindo ali dos bovinos, mas nos equinos também. A questão da microchipagem, de ter todos esses dados, esse animal ser identificado, né? É outra batalha que foi interessante, que o nosso secretário PI quer tocar para frente, que é o passaporte equestre. Evoluir na equidicultura é um desafio, porque você tem uma régua muito grande, né, Rodrigo? Exatamente. Entre o cavalo de lida e o cavalo atleta. É um caminho gigantesco, porque a gente tem muitas propriedades que o cavalo ele é só um lazer, né? Exatamente. Então você tem cavalos de lazer, você tem cavalos ainda de lida, você tem cavalos já de produção, de criação, né? E assim vai. Cavalos atletas até o topo. Então você poder fazer sistemas que entendam isso, identifiquem individualmente o animal, também é um avanço. Então, eu conheço um pouco disso, mas você vê aquele sistema antigo de fazer quase que o retrato falado do animal, a resenha. Faz a resenha, se tem uma manchinha aqui, não tem uma manchinha aí. Eu que sou agrônomo, para mim os cavalos são tudo mais ou menos igual. Né? tem as suas diferenças ali. Mas a maldade de batateiro. O batateiro e o capagato, né? Isso. Então é legal a gente bater esse papo por conta dessa importância. Eu vejo o estado de São Paulo, o Brasil, como uma potência tão relevante, né? A gente traz ali os dados, salvo engano, 27% a 30% do PIB. É muita coisa, é uma fatia gigantesca de mercado, né? É muita coisa. Você vê, me veio agora à mente a questão dos animais, a Secretaria da Agricultura cria os animais da nossa fazenda de Colina para a Polícia Militar de São Paulo. Legal. São animais de um bom porte, bem qualificados, que a polícia gosta muito. E é um desafio, porque eu estive aqui no evento que São Paulo receberia uma fase de esportes equestres, e como é que você faz? Está livre de doenças zoonóticas, não está livre, o mormo, como é que está?
Então é um desafio enorme. As pessoas, às vezes, que não vivem esse mundo, não sabem o quanto vale um animal desse. E aí, fazendo conexão com o que você falou, São Paulo é um mundo, né? Então você tem ali, aqui em São José dos Campos, eu sei que tem uma hípica importante. Tem. E quanto você não tem de interlocução com a sociedade? Seja na ecoterapia, seja nos animais que são usados para turismo rural, ou para atividades esportivas. As pessoas não imaginam, mas se joga polo em São Paulo, ainda tem as questões jockey, né? No jockey. Você tem lá, eu lembro do interior de São Paulo, que Estácio Paulista, corrida de tambor. Não sei se ainda se faz, tem né? Bastante aqui na região. Aquelas corridas de tambor. Eu lembrei aqui de um fato que acontece em um município aqui do interior, que era o Formula. Era uma corrida de mula. Né? Então, e aqui a Romaria, puxa, tem São Paulo muito. tem. E a região até mesmo São José dos Campos, tem muita gente que vai até Aparecida, né? Tem a questão de todo o cuidado, bem-estar animal, as pausas para esses animais, né? Tem toda uma questão cultural. Eu sempre falo que a tradição ela nunca pode morrer, né? Então aqui a gente tem vários animais valiosos, depois eu vou te mostrar ali, tem o Friesian, um cavalo de porte de R$500 mil. Olha só. Então, e é fantástico, é gostoso falar isso. O ambiente da agricultura é esse, que a gente está aqui batendo papo, é um ambiente leve, de amigos, né? Sim. Então aí, enquanto eu estou falando aqui, eu estou pensando nos meus amigos lá, o João Benassi, que que é de Campinas, lida com fruticultura, mas adora passear de mula, né? Pega lá as mulas e vem na romaria. Então, os donos desses animais, as pessoas não imaginam o carinho que esse produtor rural, que esse proprietário tem por esses animais. E às vezes a gente em São Paulo tem que lidar com pontos de discussão que são muito distantes da realidade. Exatamente. Né? Então... É uma preocupação muito grande, né? De trazer o carinho, o cuidado. Eu sempre falo que ambientes como esse, uma feira agrotech em São José dos Campos, uma feira internacional, onde você tem exposição de animais, a gente tem ovinos aqui, tem Dorper, tem o Friesian, tem vários BHs, os cavalos de hipismo, né? Então, a gente está gravando agora, está passando uma família aqui na frente, coincidentemente, né? Então, essa interação dos animais com a família e toda a tecnologia, eu acho que é muito importante, né? Como você disse, né? Como São Paulo é um mundo, você vê aqui os caprinos, você falou dos ovinos, mas como os caprinos têm sido importantes através da produção do queijo artesanal. Então, quantos produtores têm procurado a Secretaria da Agricultura para ter o CISP artesanal, o selo AgriSP artesanal, para se certificar, porque está fazendo um queijo de qualidade, um queijo que está disputando nos melhores campeonatos de queijo do mundo, né? Um queijo de cabra. Aí o cara fala, mas queijo de cabra paulista? Eu falei assim, São Paulo é um mundo. É um mundo. Né? Então, aqui é muito gostoso, como você falou, as ovelhas, né? Puxa vida. Aí não dá porque a gente é do agro, a gente gosta dos animais, mas gosta da carne também. Com certeza. Então tem tanto ovino gostoso aqui em São Paulo que a água fica com a boca cheia de água. Exatamente. Então a gente trazer todos esses cuidados, né, com a pecuária, o carinho. Você comentou do queijo, eu conheci a produtora rural de Caçapava, a Camila, ela produz leite A2A2. Puxa vida. Então, é incrível. Olha, o leite A2A2 eu tenho muito carinho. Você imagina ali, eu tive há um tempo atrás numa prefeitura do interior, chama Novo Horizonte. Eles têm um programa de alimentação social para idosos, onde eles distribuem o leite A2A2. Porque esses idosos têm alguma condição gástrica mais delicada, e o quanto o leite A2, para quem, não sei se o nosso público conhece bem essa história, mas que é um leite mais digestivo, que não tem aquela questão da beta-caseína, o quanto esse alimento foi bom para aqueles idosos na questão da osteoporose, até no tratamento de doenças neurológicas, né? Então ainda não é científico, mas você teve ali alguma condição benéfica para Alzheimer, para outras condições, e você levando esse produto, que na minha opinião, é o máximo do carinho que um produtor de leite pode chegar e produzir um leite A2. É uma preocupação com o consumidor enorme. E você vê, para nós da agricultura, nem é uma técnica fantástica. É segmentação, né? Sim. É criação de animais com a genética recessiva. Ela produz com o gir leiteiro. Tá? Então, incrível. Não, e o gir, né? Que nem é um gado dos mais delicados do mundo. Então, pra gente é fantástico. Então, você poder comunicar para a sociedade que um leite
né, que você tem lá a beta-caseína, que nesse leite A2 ela não é presente, ele é um alimento mais disponível. Para a gente é fantástico. E São Paulo vem estimulando, né? Então, nesse encontro, né, teve um encontro de leite A2, viu, Rodrigo? Até vou peço os organizadores te passar esse convite. Vamos chamar que eu vou. Mas já está se formando um agronegócio, uma cadeia de valor em torno do leite A2, de pessoas, de veterinários especializados produzindo genética, de produtores terminando esse produto, de laticínios, colocando isso a Camila, ela também produz o queijo que foi premiado na França. Esse queijo, né, de A2, incrível, assim, o sabor, a textura, é algo assim fora de série. Então tem muitas variações desse queijo. Então é incrível que a gente tem aqui de possibilidades. Você sabe que aí eu vou trazer para a minha praia, né? Porque eu sou subsecretário de abastecimento e nós estamos lançando aqui na feira também, já foi lançado, mas a gente está trazendo para o produtor o Agro SP artesanal. Porque nós estamos fazendo uma política de como é importante valorizar esse processamento. Como o produtor ganha mais a hora que ele transforma o seu produto. Então, muitas vezes é um produtor pequeno, se ele fosse produzir leite, ele não teria renda para viver de uma pequena propriedade. Mas quando ele produz um queijo desse premiado, com um valor diferente, agregado, ele vive muito bem. Então, por isso que a Secretaria da Agricultura tem feito uma política muito grande de incentivo artesanal. A Defesa Agropecuária fez um processo que eu acho fantástico, que é o CISP artesanal. Então, ela simplificou o procedimento do CISP para produtores que dentro da resolução produzem um volume limitado e têm níveis de exigência sanitária limitada. Então, é um processo, desde dessa mudança de postura da Secretaria, ela tinha 10 CISP artesanais. Depois dessa mudança, nós já estamos com 110 produtores no estado de São Paulo. Coisa. E aí agora nosso trabalho do Agro SP, que é do ambiente que eu coordeno agora, de divulgar esse produtor. Para falar, onde você vê essa selinho aqui, esse selinho branco, Agro SP artesanal, pode comprar, que tem gente garantindo, tem veterinário observando, é um produto que tem valor. Na sua melhor forma de falar, né, Rodrigo? Então é um produto que tem história, que tem cuidado, que tem gente por trás. Tem uma história, né? Tem uma história, é um carinho. Então, na feira aqui nós estamos, em conjunto com a Secretaria de Turismo, trazendo alguns produtores artesanal. Você vai ver espalhado aí pela feira um selinho. Vou dar uma volta ali para a gente conhecer e entender como é que funciona, né? Então, Diógenes, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Cara, eu tenho que te agradecer por essa conversa, de esclarecer para as pessoas, né? Às vezes as pessoas não entendem como que são feitas as decisões do Estado, às vezes está muito distante da realidade da maioria das pessoas, né? E é legal a gente trazer essa forma de conhecimento para que seja simples o entendimento. Sim. Não, e para a gente é um prazer poder conversar aqui, viu, Rodrigo? Então a Secretaria da Agricultura tem um mecanismo especial que eu tenho muito apreço, chamado Câmara Setorial, onde os setores produtivos conversam e dialogam com o Estado. Então fica muito mais fácil da gente conduzir política pública. Na política pública tem um palavrão, vou te ensinar agora, que chama poder discricionário. Então o poder discricionário é aplicado àquele que redige as normativas, organiza, executa as normativas. Mas quando o servidor, que é o meu caso aqui, de tantos colegas, pode, através de um canal que é a Câmara Setorial, conversar com o produtor, entender quais são os seus problemas, quais são as suas demandas, organizar soluções e aí sim, todos esses problemas estarem lá em capítulo por capítulo naquela resolução, a gente fala que é um texto vivo, né? É um texto, é uma resolução que disciplina o artesanal, mas que tem muita história por trás e que vai ajudar as pessoas. Então é gostoso, igual eu estava vindo aqui para dar entrevista, uma produtora artesanal fala assim, olha, que gostoso que é ter o selo aqui com o número do meu CISP, eu poder falar que eu sou uma produtora regularizada e poder falar que eu levo esse produto onde eu quiser e que tem gente cuidando da produção, cuidando de mim e olhando o que eu preciso. Então, para a gente é especial poder fazer esse trabalho e poder explicar aqui no seu canal para a sociedade como a Secretaria da Agricultura, né, em conjunto de toda a nossa orientação, do governador Tarcísio, do secretário Piai, tem mudado essa postura para estar de portas abertas para o produtor e construir soluções que de fato vão impactar
como diz o PI, eu vou copiar ele e construir legado. Legal. Eu não sabia disso. Eu com 20 anos de secretaria, ele falou assim, ó, seguinte, você tem uma coisa que você construi para os outros, que é o legado. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, puxa vida. Então eu fiquei feliz. Depois de 20 anos que você fez serviço público, eu falei, acho que eu construí algum legado, sim. Trabalhei em alguns programas, atuei em algumas soluções que trouxe legado, que de alguma forma contribuiu para a agricultura, para o produtor rural do nosso estado. Com certeza. Muito obrigado, Diógenes. Tenho certeza que a gente colaborou muito com as pessoas, foi muito esclarecedor. Então, um grande abraço a todos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E vamos nessa. O convite está aberto para você, para o PI, para todo mundo que está disposto a compartilhar o conhecimento. Bom, conte sempre com a gente, Rodrigo. Você tem aí, eu te dei meu telefone, tem um WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp a hora que quiser. A gente vai manter esse canal aberto aqui, tá bom? Foi um prazer poder conversar com você aqui, né?